Boa noite. Sejam todos bem-vindos. Só estou ajustando aqui. Sejam todos bem-vindos. Então, estamos iniciando mais uma noite de transmissão online. Boa noite. Estou ajustando aqui. Tá tudo certo com o som, com a imagem. Bem, então vamos iniciar dando alguns avisos. Sejam todos bem-vindos, vocês que já estão aqui, colocando o seu boa noite. Osório, a Helena, a Elisete, a Silvia. Muito obrigado por estarem conosco mais uma noite. Bom, lembrando que o Conselho Diretor comunica que todas as atividades presenciais, elas permanecem suspensas por tempo indeterminado. Quando houver uma data, vocês serão informados em primeira mão. Então, fiquem bem tranquilos. Também, lembrando que o atendimento fraterno ele está sendo feito por telefone nesse momento, desde o início de tudo isso. Então, quem quer conversar com o atendente fraterno, basta que envie o seu nome e telefone para o e-mail contato@cedivinomestre.org. Assim que for possível, o atendente irá entrar em contato. Também, lembrando da campanha Acolha uma Família, que nesse momento está pedindo arrecadação, a doação, está arrecadando arroz, feijão, macarrão, alimentos não perecíveis. Essa campanha, ela já ajudou e com a sua doação ela vai poder continuar ajudando mais de 100 famílias que estão em situação de vulnerabilidade, famílias essas atendidas pelo projeto BMCare. Então, para você fazer a sua doação, basta levar até a obra social Célio Lemos, às segundas, às quartas e às sextas, das 9 ao meio-dia, e lembrando que para poder adentrar as instalações da obra social Célio Lemos, é obrigatório o uso da máscara tampando nariz e boca. Caso você não possa ir até a obra social, levar a sua doação, entre em contato com a Iris e combina com ela como que a sua doação pode estar sendo feita. Também, lembrando que o Centro Espírita Divino Mestre, ele tem um grupo de WhatsApp que é somente para receber as informações do centro. Somente os administradores que enviam mensagem, mas ninguém pode enviar. Então pode ficar tranquilo que nesse WhatsApp você vai ficar por dentro de tudo que está acontecendo. Então quem ainda não está nesse grupo e quer entrar, basta apontar a câmera do seu celular para essa imagem, que ela já vai te direcionar para o grupo do WhatsApp e você então adentra ao nosso grupo. Estes eram os recados. A Gléria também está aqui, boa noite. Então sejam todos bem-vindos. Vamos fazer a prece para que a nossa companheira, a Cristiane, possa começar com o tema da noite, que vai falar sobre o racismo e como que o Espiritismo vai explicar, vai entender. Então, é um tema bastante interessante, bastante atual. A Cristiane, que é a nossa amiga, coordenadora de ESD, já há muitos anos, e que, então, hoje ela vai fazer para nós esse tema. Então, vamos juntos, fechando os nossos olhos, respirando profundamente, acalmando as nossas mentes, os nossos corações. Vamos agradecendo a Deus, que nos ampara através dos nossos queridos amigos espirituais, agradecendo a essa casa que nos acolhe, que nos ampara, pela oportunidade de trabalho, agradecendo a nossa família, aos nossos amigos, aos aprendizados. E vamos juntos pedindo ao nosso planeta
Que a luz divina nos envolva, nos encontre. Que a luz divina atue sobre nós nessa transmissão de hoje, para que tudo possa transcorrer em paz e harmonia, para que saiamos hoje desse momento esclarecidos, até mesmo consolados com as palavras dessa doutrina que tanto nos ilumina a nossa caminhada. Que a nossa expositora receba todo o amparo e todo o auxílio, para que ela esteja em paz e serena, para expor tudo que ela preparou para nós. Que todos nós estejamos juntos, em um só pensamento, de paz, de harmonia, de amor. Que assim seja. Então, Cristiane, seja bem-vinda. Estreando aqui no Divino Online. Hoje você vai falar com a gente sobre o racismo, né? Uhum. Então, tá bom. Então, boa noite a todos. Eu vou pôr os slides e você fica então aí, tá? Até o final. Até já. Tá. Até mais. Boa noite a todos, né? É um tema bastante atual e necessário, né? No momento em que estamos, né? O que esse movimento simboliza, o que ele traz, né? Para todos nós, de mudança de atitude e de mentalidade. Então, vamos entender um pouquinho sobre o racismo estrutural, né, que assola o Brasil desde o seu período colonial. Né, quem já estudou história, vamos passar um pedacinho da história do Brasil, né, de forma bem sucinta. Né, espero que todos possam apreciar, compreender e analisar o tema de hoje. Vidas negras importam. O que seria o racismo estrutural? Né? O racismo estrutural. O que seria o racismo? Né? Muitas pessoas sofrem, outras negam, porém, ao longo da história, né, da humanidade, houve a escravidão de vários povos, mas a escravidão negra, né, na qual o Brasil participa, né, ao longo da sua história, foi muito forte, foi muito violento, no qual o próprio país tem um resgate, né? Seria um resgate coletivo para todos esses nossos irmãos que de alguma forma sofreram no período escravista. Então vamos para o próximo slide. Deixa eu ver o slide. Só vamos ver o slide. Ah, pronto, chegou. Né? Tentando, desculpe, porque ainda sou da velha geração, ainda apanho pra caramba para resolver um pouquinho dos slides aqui. Deixa eu ver se eu consigo fazer para andar o slide. Como eu consigo para andar o slide. Uhum. Aqui embaixo, Cris, tem a setinha. Lembra que a gente treinou ontem? Tá indo. Então, aí você tem que clicar em cima para poder ir. Mas tem que ser com o mouse, porque eu estou clicando e não está indo. Tem que ser com o mouse, então. Então, deixa eu pegar o mouse aqui, instantinho só. Vamos lá. Vamos ver se agora vai. Vamos ver se vai.
Não estou conseguindo passar os slides. Então, vamos lá, a gente vai lendo, então, por enquanto, né? Porque até conseguir entender como é que faz. O que seria o racismo? Para você, está passando o slide? Para Não, você, não está passou? passando, não. Não Então está tá, passando. então eu vou... Para de compartilhar ele. Como é que eu faço? Aperta stop Stop, screen. stop screen. Isso aqui. Esse aqui? Isso. Agora você tenta compartilhar ele de novo. Faz todo o processo de compartilhamento de novo. Vamos lá, compartilhando a janela, clicando, compartilhar. Foi? Tá carregando. Agora está indo no meu. Está carregando. Agora foi. Vamos ver. Tenta passar de novo. Né? Volta ele para a tela anterior. O slide anterior. Eu clico no próprio aqui, né? Ok? Conseguiram? Isso. Agora vai para frente. Agora vamos. Então, o que seria o racismo? Isso, agora foi. Né? O racismo caracteriza-se como um sistema segregacionista, né? Por ser uma ideologia que prega a supremacia de um povo, de uma raça, né? Sobre o outro, né? Mudando com discursos, né? De concepções de valores e até de forma institucional. Então, essa mentalidade racista, né, que a nível do Brasil está ainda enraizada na própria sociedade brasileira em função da sua história, né? E aí, né, o movimento atual, né, o Black Lives Matter, né, que surgiu, foi divulgado nas redes sociais, é uma mobilização social na qual combate o racismo, né, recorrente, começou início nos Estados Unidos, né, em função da sua sociedade, o histórico escravocrata norte-americano, né, e a violência por parte das autoridades, né, contra negros e afrodescendentes. E também esse movimento, ele tem uma preocupação de questionar a estrutura social e econômica, né, que faz com que algumas vidas tenham mais valor do que outras. Por isso que esse movimento surgiu desses episódios de violência, né, que passado na mídia, né, dos assassinatos, né, da forma brutal em que os policiais, né, tratam os americanos, né, os policiais americanos tratam a população afrodescendente, né, através desses atos violentos, houve uma manifestação, né, na qual essa mobilização foi espalhando não só nos Estados Unidos, mas de forma mundial, em vários países, de forma a contestar, questionar, né, mudar a estrutura, né, de mentalidade do mundo, que ainda é muito escravocrata. Né? Esses são alguns nomes, né, de vítimas, né, se vocês podem procurar na rede social, né, nos jornais, todos esses são vítimas, né, da violência dos policiais norte-americanos, isso nos Estados Unidos, né, e no Brasil. Quantos outros George Floyd aconteceram? Né? George Floyd foi o episódio do policial, né, que se apoiou no pescoço dele até ele morrer asfixiado. Então, as pessoas estão, acho, cansadas de tanta injustiça. E essa mobilização social faz parte desse movimento, Black Lives Matter, que impõe, né, o maior valor à vida negra. Não porque ela é maior do que a branca, mas que ela merece o respeito e o direito, como qualquer um de nós. E aí, como é que surgiu o racismo? Né, a gente vai pensando, né, por que o racismo ele é tão enraizado na nossa sociedade? Né? Aí a gente lembra do Papa Nicolau V, isso em 1455, ele que promulga, né, a Bula Romanus Pontifex. O que é essa lei? Né, que o Papa, na época, a Igreja Católica, né, dominava, tinha um domínio político e econômico,
né, ele dava simplesmente, legitimava juridicamente a escravização e a exploração da África pelo Reino de Portugal. Nessa época, né, a gente lembra, Portugal era já um grande, né, reino, né, foi a partir deles que vieram as grandes navegações, em que eles se expandiram, né, através de descoberta de novas terras e, portanto, novas explorações. Porém, né, essa bula Romanus Pontifex, né, tem a ver com a ideia da maldição divina, né, que a maldição divina sobre Caim, de que foi associada à cor da pele negra dos africanos. E essa maldição divina daria justificativa para subjugar os africanos à escravidão, né, dando prova jurídica, né, que, pela vontade de Deus, é um povo que deve e merece ser escravizado. Né? Embora, na própria Gênesis, né, 4:15, versículo 15, não fala sobre a cor da pele. Apenas fala que o Senhor, porém, disse-lhe: portanto, qualquer que matar a Caim, 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não ferisse qualquer que o achasse. Né? Então, através desse texto bíblico, quiseram associar a cor da pele, mas com objetivos obscuros, exatamente de dominação. E esse racismo religioso, visto que a Igreja Católica ela teve um grande poder, né, de influência no mundo inteiro, né, no lado. Então, imagina a força do discurso que teve na mentalidade das pessoas. Isso em 1455, né, e até hoje. Então, né, qual a influência do racismo na Igreja? Lembrando que durante séculos a Bíblia, né, foram exclusivamente um livro interpretado pelas nações europeias, influenciando nas obras de arte sacra. Se a gente olhar bem as pinturas, né, a figura de Jesus branco de olhos azuis, né, todos os outros santos, né, as obras, então, tem essa influência europeia. Por quê? Porque eles achavam que os negros não tinham almas e, portanto, não terem alma, dava o direito de eles tratarem eles como animais, porque muitas vezes eram tratados piores que os animais, né? Temos também que entender que a Companhia de Jesus, né, foi uma ordem religiosa católica comandada por Inácio de Loyola, né, que teve grande influência aqui no Brasil. Ele teve a missão de expandir a fé cristã com a conversão violenta dos bárbaros e a conquista de territórios. Com a desculpa, né, com a justificativa de expandir a fé cristã, né, eles permitiram que o uso da força da violência contra aqueles povos que não eram cristãos, na forma de que deturpando todo o conhecimento, né, todas as lições que o Mestre Jesus tem nos passado. Então, a Igreja Católica foi uma grande influenciadora do racismo na época, até os dias de hoje. E o racialismo científico, né? Racialismo científico são doutrinas teóricas de temática racial. Não necessariamente são doutrinas, filosofias racistas, mas pode haver, sim. É o estudo da raça, né, que era muito em voga nesse período. Entre elas, a teoria evolucionista A Origem das Espécies, de Charles Darwin, né, que ele fez pelo campo da evolução dos animais, porém, né, a comunidade científica, né, o pensamento científico da época, transportou para o lado social antropológico. Né? Foi nessa época que teve o darwinismo social de Herbert Spencer, através do determinismo biológico e geográfico. Né? Quiseram equiparar os animais aos seres humanos, de que o forte sobrepõe os mais fracos, e que isso fizesse o quê? A população fosse classificada em classificação bárbara, classificação, assim, uma civilização, né? Uma sociedade civilizada e uma sociedade perfeita, né? Que precisa da civilização para ser dominada, para ser progredida.
E nisso tudo tem a ver com o eurocentrismo, né, que foi uma cultura dominante para justificar a dominação do colonialismo europeu, né? Lembramos que a Europa, né, é o continente, é o velho continente, né? A partir de lá saíram as grandes navegações, a grande cultura. Embora, né, temos que reconhecer, né, que o domínio da influência europeia é muito intensa na parte ocidental, né, da nossa cultura, embora a parte oriental é diversificada e é muito rica, mas o eurocentrismo ele se sobrepõe, né, dando a sua versão como a mais correta, a mais certa, né, a mais civilizada. E nisso veio a eugenia, né, que é a eugenia através de Francis Galton, né, através de vários estudos, né, da frenologia, do nazismo, do apartheid, né, na qual a crença na superioridade de uma raça sobre a outra, através do Conde de Gabinet, né, foram esses racialismos científicos que alguns cientistas levaram como a raça o procedimento de que a raça pura, a raça branca, seria melhor do que as demais. Isso justificando, né, a dominação. Porém, né, uma frase de Joaquim Nabuco, porque sabemos da história brasileira, né, sobre no abolicionista, que fala: o nosso caráter, temperamento, a nossa moral acham-se terrivelmente afetada pelas influências com que a escravidão passou 300 anos a permear a sociedade brasileira. Enquanto essa obra não estiver concluída, o abolicionismo terá sempre razão de ser. Ou seja, o reflexo da escravidão no Brasil, da violência, né, na qual o povo sofreu, até hoje sente, né, é um dos que interfere no conhecimento, né, na moral, né, e no crescimento evolutivo. A escravidão no Brasil. Vamos a alguns dados, né, para vocês verificarem como foi a escravidão no Brasil. De 1501 a 1870, né, foram 12,5 milhões de africanos raptados, dos quais 20% morreram. O tráfico negreiro, né, ele foi trazido do Brasil, raptado de Angola, Congo, Moçambique e Congo de Benin. Infelizmente, o Brasil foi o maior território escravista do mundo e foi o último a abolir a escravidão, somente em 1888. E isso reflete, né, até hoje, através do apagamento da memória institucional sobre a questão racial. Como a questão racial ela é menosprezada, né, através de pessoas que acreditam que não houve escravidão, de que a escravidão não foi um mal, né, de que a cultura africana não tem tanto valor. E isso faz com que é mais atual essa nova mentalidade, através dos movimentos, né, de resgate da cultura negra. O racismo estrutural no Brasil. Como não podemos entender? Né, foi uma dominação cultural da elite escravista. Né, a sociedade brasileira tinha muito que perder, né, a elite tinha muito que perder. Por isso é importante que houvesse essa dominação. Né, inicialmente foi uma dominação através da violência e através do discurso da cultura, né, de permitir que o negro se sinta inferior, através do menosprezo pela cultura e religião africana e indígena. E também teve a criação da identidade nacional, através da miscigenação. Ou seja, a miscigenação, a mistura entre as raças, né, teve início como a mestiçagem, como a mácula, né, de que a mestiçagem seria o motivo do Brasil ser um país não desenvolvido. Depois veio, através de Gilberto Freire, né, o mito da democracia racial, na qual haveria uma convivência harmoniosa entre os povos, né, do qual o Brasil seria um exemplo.
Porém, a gente sabe que essa democracia racial é apenas um mito. Vivemos num país ainda em que, infelizmente, o racismo é velado. E o fato de ser velado já implica a dificuldade em combatê-lo. E através do engodo da abolição, transformando que a abolição da escravatura, né, foi um marco de que livrou os escravos, né, livrou os negros da escravidão. Mas sabemos que como foi feito essa liberação dos escravos? Muitos foram abandonados, não tiveram dado oportunidades. Por isso, essa desigualdade que vive até hoje, a dificuldade de procurar haver uma harmonização entre a própria sociedade. A abolição da escravatura, né, da escravidão pela Lei Áurea, não integrou o negro na sociedade brasileira. Por quê? Porque teve a ideologia e a política de branqueamento da população. Isso foi no século XIX, que até hoje, infelizmente, ainda está nos resquícios da memória das pessoas essa ideia de que o brasileiro tem que ser mais branco, menosprezando a cultura, o folclore, né, a ideia do negro. Faz com que haja um impedimento do negro de sair de sua situação de subserviência, de ignorância, pobreza e violência e criminalidade, né, fazendo um estereotipo de negativo do negro na identidade nacional. A gente vê relatos atuais em que uma juíza, né, condena o outro através, justificando pela cor. A gente vê situações em que quantas pessoas fazem injúria racial porque não gostam do negro e abertamente os ofendem. Né? Em que situação estamos? O negro não foi até proibido de estudar. Então, todas as mazelas, né, de fazer com que o negro fosse oprimido se mantém, talvez de forma velada, mas está um momento, esse é o momento, né, já que o mundo está passando por um mundo de provas, de expiações e prova para a regeneração, é o momento de quê? De reflexão, de mudanças. E a violência, infelizmente, é uma das marcas mais persistentes da escravidão brasileira, desde a prática de tortura legalizada contra os escravos. Né? Havia um controle social como natural, né? E como fosse a tortura tivesse uma dimensão pedagógica. Infelizmente, ainda está no sistema judicial um tabu, né? Como reflexo dessa cultura escravista. Por isso que vivemos nessa sociedade em que a violência ainda domina, né? Quando vem desde a época da escravidão. E precisamos dar um basta nisso. Através dessas atitudes racistas, que não são nada mais que imperfeições morais que nós temos. Será se nós, se começarmos a refletir, poderemos entender que fazemos piada, né, detonando o respeito, através do nosso egoísmo, ofensas, zombarias, xingamentos, o menosprezo pela cultura, tratamento desigual ou discriminação. Né? Se a gente olhar ver a publicidade, muitas vezes tem uma lei para que incluísse pessoas de cor na publicidade, quando na maioria da população brasileira somos um país mestiço. Né? A violência, o ódio, né? Quantas pessoas agredem o outro, né? Machucam, matam por causa da cor. Né? Isso é uma total falta de moral e ética, uma falta de empatia, que nesse momento precisamos mudar. E a reencarnação, né? Que é uma justiça divina, na qual temos oportunidade de melhorar em cada reencarnação, em cada existência, torna-se uma nova oportunidade de aprendizado, né? Através como expiação dos nossos erros que já cometemos, como prova de que estamos melhorando, ou como missão para elevar a população a um nível melhor. Então, a oportunidade de resgatar a culpa na consciência já constitui em si mesmo um ato de misericórdia divina através da reencarnação. E o perdão significa renunciar à vingança, diz Emmanuel no Consolador. E a pergunta 807 do Livro dos Espíritos, que fala: que se deve pensar dos abusos dos que abusam da superioridade de suas posições sociais para que o proveito próprio oprimir os fracos? Os espíritos respondem:
merece anátema. Ai deste, serão a seu turno oprimidos, renascerão numa existência em que terão de sofrer tudo que tiverem feito sofrer os outros. Né? Somos responsáveis pelas nossas próprias aflições. E a questão racial no movimento espírita? Será se o fato de o discurso da mentalidade racista permeia o movimento espírita? Alguns livros, né, alguns relatos das obras de Kardec, denotam uma atitude preconceituosa. Porém, temos que distinguir o codificador da doutrina espírita, porque Kardec era um homem de seu tempo, em que o racialismo científico ainda era em voga. Né? Mas se a gente olhar o todo da obra de Kardec pelos livros, vamos ver que Kardec, embora tenha tido algumas infelizes insinuações, né, preconceituosas, né, no todo, entende que nós, espíritos, temos a lei do progresso, que Deus não deu privilégio para nenhum de nós, criando-nos simples e ignorantes, mas com possibilidade, através do nosso livre-arbítrio, de progredir, com a distinção de qualquer tipo de preconceito. E o sincretismo brasileiro e a casa espírita kardecista? É interessante porque denota um pouco da nossa memória escravocrata da sociedade, né, em que devemos, né, acontece isso muitas vezes no Rio de Janeiro, né, que a casa, para diferenciar que é espírita das casas espírita afro de matriz africana, aí fala, são uma casa espírita kardecista, né, porque infelizmente, como nós somos imperfeitos, nós carregamos ainda muitas imperfeições. Uma delas é a escravidão, né? O preconceito racial. E essa questão racial está em todos nós, que demos o trabalho, o dever de nos modificar. E aí a gente coloca umas questões. A escravidão seria um instrumento didático? Ser negro seria uma punição pelo mau uso do livre-arbítrio? Infelizmente, há duas obras polêmicas que seria interessante, né, todos lerem e refletirem, tá? É de forma crítica, né? Um é Senzala, de 1976, de Salvador Gentili, né? Que tem um discurso do negro como elemento passivo. Se você olhar, ler o livro, você vai ver muitas situações, insinuações em que a escravidão é uma coisa boa, né? De forma que esse discurso vai entrando, né, na mentalidade e entrando no meio espírita, de modo que possa ser dúbio. Outro livro, né, que é muito interessante, é Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, né, na qual ele trata a inferioridade do negro. Né? Por ser negro, ele tem que ser punido. A pessoa vai reencarnar como negro. É uma coisa negativa. Totalmente diversa, né, do que é a doutrina espírita. Né? Porque essas obras polêmicas, elas reforçam um discurso de aprendizagem moral, né? Na qual, pela subalternidade, a humildade, a tolerância e a resignação. E por isso não deveriam se revoltar-se, né? Já que é a punição que eles têm que sofrer, de serem espíritos, né, que vieram das cruzadas, de que fizeram mal. É uma forma da gente refletir. Deixo com vocês, né, para vocês poderem ter um entendimento maior. E tem uma dissertação muito legal que eu vou deixar, né, na referência, que fala sobre a Senzala, o discurso, né, da escravidão no livro Senzala. Muito interessante também. E a escravidão para a doutrina espírita? Haverá homens que estejam por natureza destinados a ser propriedade dos outros homens? Os espíritos respondem, é contrária à lei de Deus toda sugestão absoluta de um homem a outro homem. Ou seja, a escravidão é um abuso da força e desaparecerá com o progresso, como todos os outros abusos. E quando a escravidão faz parte do costume na 830, né? E eles respondem, o mal é sempre o mal. E aquele que tira proveito da lei da escravidão é sempre culpado de violação da lei da natureza. E como o espiritismo pode contribuir para combater o racismo estrutural, compreendendo a justiça divina na lei de causa e efeito?
né? Através das nossas reencarnações, vamos nos purificando, vamos nos melhorando, né? Através das nossas provas e expiações. Compreender que todos somos irmãos e que não há privilégios. Ou seja, Deus nos criou simples e ignorantes. Porém, depende de nós mesmos o nosso progresso. E a reencarnação destrói, né, o egoísmo e o orgulho e todas as formas de preconceito. Por quê? Podemos reencarnar como qualquer pessoa, de cores diferentes, de culturas diferentes, de gêneros diferentes. Porque a reencarnação faz, como justiça divina, faz a gente progredir em tudo que nós precisamos. Porque nós somos obreiros da nossa própria vida. A responsabilidade cabe a nós mesmos. O nosso fracasso, né, o nosso crescimento. Mas sempre dando as oportunidades para crescer através da reencarnação. Ou seja, a responsabilidade de nossos pensamentos e atitudes através do nosso uso do livre-arbítrio. Ou seja, temos que mudar de pensamento, né? Procurar enxergar no outro como irmãos. Enquanto não estivermos aprendendo que o outro é o irmão, que somos filhos de um mesmo pai, que somos uma grande família, infelizmente, ainda temos muito que melhorar. Esse é o entendimento da nossa imortalidade. Somos imortais. Vamos ter quantas vezes em experiências para que nos tornemos melhores. E isso a gente vai ter uma melhor compreensão de Deus. Né? Como podemos verificar, né, o conhecimento de Deus ainda é muito pequeno. Há um tempo atrás, matava-se em nome de Deus, porque não compreendemos ainda que é Deus. Mas à medida que progrediremos, teremos uma maior compreensão. E assim, olharemos o outro de forma mais humana, de forma mais irmã. E aí lembra a frase de Martin Luther King, que no final não nos lembraremos das palavras dos nossos inimigos, mas do silêncio dos nossos amigos. O que estamos fazendo quando vemos alguma atitude, né, negativa? E isso, no livro do Evangelho, né, quando fala aos espíritos que devemos, sim, reprimir o mal, não de forma violenta, mas é um dever. Um dever para o quê? Para a gente mudar essa sociedade. Isso é importante. Não podemos ficar calados quando vemos uma injustiça, quando vemos alguém destratar o outro de forma injúria, de forma ofensiva, né? De forma que outro seja prejudicado, só por causa da cor, ou por causa do gênero, ou por causa de outro pensamento. Somos todos irmãos e devemos, sim, reprimir o mal. Por quê? Porque a influência do mal ainda sobrepõe dos bons por fraqueza destes, né? Porque os bons são tímidos, mas quando estes o quiserem, preponderarão. Então, é nosso dever moral como espírita e como ser humano, né? Imbuídos pelo ideal renovador de espiritismo, como Eugênio Lara falou, lutar por uma sociedade mais justa e igualitária, onde o negro e todos os grupos étnicos oprimidos tenham seus direitos garantidos e respeitados. Então, é momento da gente se mobilizar, porque numa sociedade racista não basta ser racista, não ser racista, é necessário ser antirracista. O que seria atitudes antirracistas? Indignar-se, sim, com a estupidez, com a violência e agir com conformidade aos direitos humanos, porque somos todos humanos, temos uma única raça, e essa raça merece ser respeitada, seja ela de qualquer etnia. Resgatar o valor do negro, não negro apenas no futebol, no samba, mas na sua beleza, na sua cultura rica, né? E diminuir as desigualdades históricas. Né? O negro foi proibido de estudar. Isso na época do Império. Né? E aí, graças a Deus, tem essas atitudes, essas ações positivas que fazem que diminua essa desigualdade. Não é para enfrentar o branco, não é para tirar o lugar do branco, mas de forma unida, juntas, para crescer, porque um precisa do outro, né? Somos todos irmãos, porque o sangue meu corre no sangue, a cor do meu sangue corre na cor de qualquer um, não há diferença.
E por isso é imprescindível a mudança de mentalidade. Por quê? Porque nosso padrão vibracional, à medida que nós possamos olhar o outro, dizendo que ele tem o mesmo direito, olhar o outro de forma mais amorosa, começaremos a ter essa mudança de mentalidade e destruir aquela mentalidade racista que ainda está dentro de nós, através da educação moral, moral e ética, né, que vai fazer o quê? Que vai dominar as nossas mais inclinações, combatendo o nosso preconceito, nosso egoísmo e o nosso orgulho, através da nossa educação. Porque ninguém nasce odiando o outro pela cor de sua pele, ou por sua origem ou sua religião, disse Nelson Mandela. Para odiar, as pessoas precisam aprender, e se elas aprendem a odiar, podem ser ensinadas a amar. É essa educação que nós estamos propondo. Educação moral, que os espíritos já propunham. Né? Joana de Ângeles é uma que já dizia que o preconceito, esse degradante julgamento antecipado, que subestima o que não conhece, ou a quem combate por paixão inferior, é a chaga moral, que ainda se demora no organismo social e deve ser combatido tenazmente. Né? E como a gente pode? Como diz os livros, né, no Livro dos Espíritos, Kardec, cabe à educação combater essas más tendências. Não a educação intelectual, mas educação moral. Não nos referimos, porém, à educação moral pelos livros. E sim, aqui consiste na arte de formar os caracteres, o caráter. Aqui incute hábitos, porquanto a educação é o conjunto de hábitos adquiridos. À medida que vamos aprendendo que temos condições de nos melhorar, de olhar o outro de forma igual, esse é o caminho para a gente destruir o racismo. E poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações, já que essas más inclinações do nosso egoísmo, orgulho, ainda é muito forte? E os espíritos respondem, sim. E frequentemente, fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é a vontade. Quão poucos dentre vós fazem esforços? Olha que os espíritos nos falam, né? Que precisamos esforçar um mínimo para vencer as nossas más inclinações. O que nós estamos esperando? Como Joana de Ângeles comenta, né? A fraternidade, a compreensão dos direitos humanos para todos representa significativo passo para o desenvolvimento moral e intelectual do ser humano. Ou seja, né, o ser humano precisa da nossa atitude, da nossa luta, mas uma luta boa, né, da nossa reforma íntima, porque a gente pode mudar o mundo mudando primeiro a nós mesmos, nessa mudança de mentalidade. Como eu vejo o outro? Será que quando eu vou numa rua, encontro uma pessoa, eu olho a mesma forma como eu olharia uma pessoa querida? Temos que ter um pouco mais de empatia para com o outro, ver que o outro tem os mesmos direitos e devemos ser fraternos. Isso que nos ensina Jesus, né? E aí podemos resumir apenas isso, né? Na qual as teorias racialistas, né, de que a civilização a mais moderna, a mais culta, né, mais evoluída, que seria a civilização mais evoluída? E os espíritos, né, falam no capítulo 8, que somente pode considerar-se a nação mais civilizada na legítima acepção do termo, aquela onde exista menos egoísmo, menos cobiça e menos orgulho. Será que nós estamos? Onde os hábitos sejam mais intelectuais e morais do que materiais. Onde a inteligência se puder desenvolver com maior liberdade. Onde haja mais bondade, boa-fé, benevolência e generosidade recíprocas. Onde menos enraizados se mostrem os preconceitos de casta e de nascimento. Por isso que tais preconceitos são incompatíveis com o verdadeiro amor ao próximo. Então, o que a gente percebe, né, que o quanto nós ainda estamos distantes dessa civilização.
porém, somos nós mesmos que temos que batalhar para o progresso, né, o progresso individual nosso, né, a nossa mudança de mentalidade, para enxergar no outro, um ser humano, os mesmos direitos, e assim fazermos que a própria sociedade evolua, se torne mais civilizada, né, na qual o amor seja a resposta, ao invés do ódio, a violência, o desprezo. Precisamos mudar, né, e mudando a gente progride, mas depende de cada um de nós, para que a gente possa evoluir, né, como mesmo os livros, os espíritos falaram, depende de nós, da nossa boa vontade. Então, é mais justo que esses movimentos, né, de mobilização social, né, da questão racial, seja útil, útil para nos pôr para pensar, né, para nos questionar, para nos mexer, para que a gente possa, através desse grito, né, a gente possa mudar. Porque a mudança, como eles mesmos falaram, é mínima se a gente quiser. E temos obrigação moral, como espírita, entendendo que a reencarnação é uma justiça divina, na qual ele nos dá sempre oportunidades para o nosso progresso, né? Dá sempre oportunidade para a gente melhorarmos, para a gente crescer, para a gente amar, né? Porque quantos nós, amigos, nós tivemos em outras vidas? Quantas reencarnações nós pudemos ter sido na África, na Europa, no Brasil? Não é o lugar onde a gente vai nascer, ou é a cor da pessoa que tem valor, mas o seu caráter, o seu interior, né? E como Deus nos ama, já que somos todos seus filhos, Ele criou-nos pelo seu amor, é através do nosso amor que temos que lutar. Lutar por uma sociedade mais igualitária, uma sociedade em que o respeito e o amor seja reinante. E aí a gente lembra um pouquinho, né, de uma frase muito importante de Jesus, que ele fala que amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo é a máxima, é a lei que ele deixa para nós. E através do nosso amor, porque se a gente olhar bem, muitas dessas pessoas, né, que se dizem racistas, né, que promovem injúrias, né, desonras, xingamentos, ofensas, são de pessoas dignas de pena, no sentido que talvez ela não saiba o que é o amor. E através do nosso amor, da nossa luta, né, sem violência, podemos mudar para o bem de todos, para um bem maior. Né, espero que, deixando aqui uma referência bibliográfica muito interessante, né, para todos, né, que possam tiver a oportunidade de observar ou tentar acessar esses livros, né? Tem algumas páginas de Facebook, da rede social, de Renato Sérgio de Lima, né? Tem um Joaquim Nabuco e muitos outros abolicionistas, né, na qual faz um relato da história brasileira. Eugênio Lara, que foi um dos primeiros a questionar, né, o racismo na doutrina espírita. Né, um vídeo muito interessante de Mário Sérgio Cortella, atual, né, sobre a necessidade da branquitude, lutar, né, de ser antirracista, de unir-se, porque tem muitas pessoas também, né, que independente de religião, mas que querem um mundo melhor, né, estão trabalhando, já que o mundo está em processo de regeneração, e os que vão ficar, né, eles vão ter uma mentalidade maior, melhor. Uma dissertação muito interessante também, né, da Daisy Saraiva, Preto Velho, Pai João, né, essa dissertação é uma representação da escravidão no romance espírita Senzala, né, o livro Joana de Ângeles e os livros de Kardec. E muito bom também o artigo, né, Kardec, a Ciência e Racismo, na qual ele comenta, né, quem puder participar desses textos, né, compartilhar,
é muito interessante para todos nós. Então, estamos terminando, né, a lição da noite de hoje. Espero que tenha sido claro. E vamos agradecer, né, através da nossa prece, para que possamos... Cris, só um minutinho. elevando o nosso pensamento, né, fazer a prece em encerramento. Estou ouvindo. Tá me ouvindo? Estou te ouvindo. Antes de você fazer a prece, você clicou em alguma coisa que você tirou a sua imagem. Você consegue colocar a sua imagem de volta? Não sei. Não sei de onde eu cliquei. Nem aparece minha imagem aqui mesmo, só aparece o meu nome. Tudo bem. Eu queria colocar alguns comentários que as pessoas fizeram. Primeiro, esse aqui, da Elisete. O racismo precisa ser fortemente combatido por meio da educação. A escola é o melhor lugar para se tratar o assunto com seriedade e responsabilidade. Aí a Elisete novamente fez outro comentário. Seremos cobrados, né, ela põe entre aspas, também pelo bem que deixamos de fazer. Corretamente. Exatamente. Né? A educação é principal, é primordial para a nossa transformação. Né? E a escola tem um papel principal, tem um papel importante, né, de discriminar, de destruir esse racismo estrutural, essa ideia, essa mentalidade que vem ao longo da história brasileira, né, através da educação. Mas, como falei, não é só educação de livros, né, mas educação moral, em que tratando o outro, porque na escola onde tem a socialização, então combater todas as formas de preconceito, a escola tem um papel fundamental. E é verdade, seremos cobrados pelo bem que não fazemos. Porque se a gente não faz o bem, a gente está fazendo o mal. Por isso que quando fala que o bom é tímido, temos que ser mais fortes, temos que prevalecer, temos que agir no bem, para que o bem vença. A Helena... Carol? Estou aqui. A Helena, ela escreveu... Tá. Eu acredito que o espírito não tem cor. Somos todos iguais, filhos de um só Deus. Temos que amar uns aos outros e tratar com respeito. Lindo, né? Comentário da Helena. É muito lindo. Verdade, Helena. Né? O espírito não tem cor, como também não tem sexo. Né? Ele tem o quê? Ele tem luz, no sentido de que a luminosidade tem a ver com as suas qualidades morais. Né? E nós temos que tratar o outro como irmãos. Sim, porque são irmãos. Né? Vai haver uma oportunidade daquela pessoa que a gente não tem algum atrito chegar próximo a nós. Né? E temos que tratar bem, independente de cor, de raça, de gênero, né, de sexo. Né? É um irmão em espírito, em evolução, como nós. Aí a Elisete fez outro comentário. Ela colocou a frase do Mandela. A educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo. Exato. Adoro essa frase de Nelson Mandela. É verdade, a educação. Né? Educação também nos centros espíritas, né? Na qual possa voltar a falar na questão racial. É uma coisa que a gente... É muito difícil, para ser sincera, é difícil achar alguns textos nisso. Então, a questão racial é uma forma que precisa ser mais debatida nos centros espíritas, no sentido de que, através da educação, né, a educação moral, né, ensinando que o outro tem o mesmo direito, que o outro tem que ser enxergado como irmão, que o outro é igual a nós. Então, é através da educação que nós podemos mudar, porque a educação faz a gente mudar internamente. Porque a gente educa nossos pensamentos, a gente consegue educar as nossas mais inclinações, através da educação, o nosso esforço de dominá-los.
através da educação. Exatamente. Tanto é que Kardec fala isso, né? Uhum. Muito bem. Então, agora... tem um outro comentário que acabou de entrar. O Raimundo, ele escreve assim: parabéns pela live. É importante que os espíritas entendam o racismo estrutural no Brasil. Uhum. Verdade, né? Esse racismo estrutural é aquele que está tão entranhado na nossa, né, na nossa mente, né, que é difícil às vezes tirar. Às vezes de repente a gente percebe, eu vou alisar meu cabelo, entendeu? Por quê? Porque acha que o cabelo africano, né, o do estilo africano, é feio. Então todas essas coisinhas minúsculas, porque a sociedade brasileira vive um racismo velado. E esse racismo velado faz com que as pessoas não vejam que isso seja um mal. Mas isso porque diminui o outro. E quem somos nós para diminuir o outro? É importante, sim, que a gente possa destruir, né, combater esse racismo. Aí, sim, o Brasil será um país melhor. O Brasil e o mundo, né? Bem, com certeza. Então, para a gente poder encerrar, você não faz a prece para nós? Faço, tá? Então, vamos elevando o nosso pensamento ao Mestre Jesus e a toda a espiritualidade que nos envolve nos nossos lares, em nossos lugares mais íntimos, para que possamos compreender, né, as lições que têm nos tornado pessoas melhores. O Mestre Jesus nos ensinou a amar, a perdoar, a sermos humildes. Através da sua luz, pôde transformar o mundo. Temos, Senhor, a gratidão de a oportunidade de estarmos aqui nessa jornada evolutiva, aprendendo. Sabemos o quanto somos pequenos e somos falíveis, mas temos a certeza que estás nos guiando no caminho do bem, nos dando força e coragem para superar todos os nossos obstáculos, na certeza de que dias melhores virão. Que a tua luz envolva a todos nós, a toda a humanidade, trazendo paz e luz, hoje e sempre. E assim seja. Que assim seja. Bom, Cris, nós te agradecemos pela sua exposição, por ter trazido dados da história, da própria doutrina. Então, nós te agradecemos por essa hora, por poder ter nos esclarecido um pouco mais sobre esse tema, que teve bastante material para a gente poder refletir bastante nele durante essa semana. Então, nós agradecemos. Obrigada, Carol. Né? Abraço a todos. Né? Que sejamos mais ativos no bem. É isso que eu acho que é a mensagem do Black Lives Matter. Né? Sejamos mais ativos no bem. Não com violência, mas sendo antirracista. São pequenos atos, né, que a gente pode ir mudando a sociedade. Exato. Bem, então, agradecendo a todos vocês que nos acompanharam, eu já deixo o convite para a palestra de amanhã, que também é um tema bastante importante, que desde que quando a gente nasce, a gente já precisa ir sendo educado para ele. O tema é Educação para a Morte, que a Maria Cristina vai desenvolver para nós, e no domingo nós temos o outro tema, que é As Mulheres Têm Alma? A busca por uma sociedade igualitária, que vai ser a Lívia e a Fernanda que vão desenvolver o tema para que a gente possa entender mais que história que é essa, né? Bem, então, deixa eu ver os recados. Outro dia esqueci de dar um. É isso. Os recados são esses. Nós agradecemos a todos vocês. Podem usar o e-mail para poder colocar suas dúvidas, sugestões, reclamações. É tudo muito bem-vindo. Só assim que a gente cresce, ouvindo a vocês, sabendo o que vocês estão querendo ouvir,
para que a gente possa estar, dentro do possível, atendendo. Então, muito obrigada a todos, tenham uma boa noite, uma boa semana, e eu estou de volta com vocês, se Deus quiser, no domingo. Até lá. Muito bacana, gostei. Mas, Siga, eu não sei por